me apresentarei ao justo e santo Deus, com sacrifícios sem valor, que não agrade ao meu Senhor. O que Ele quer de mim é um coração só seu, é algo de maior valor, um servo que Ele possa usar. Eu quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta viva ao meu Rei, nada inferior. Se o altar me chamar, o meu melhor vou me entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. O que você vai oferecer ao Senhor nessa noite? Qual é a sua oferta? Servi-lo é meu prazer, por isso vivo eu. Tudo que tenho é dele, reconheço, nada é meu. O que quiser de mim, jamais eu vou negar, mesmo que o alto preço isso venha me custar. Não vou oferecer a Deus o que tiver valor, oferta viva ao meu Rei, nada inferior. Se o altar me chamar, o meu melhor vou me entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Se o altar me chamar, o meu melhor vou me entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Exaltado seja o nome do Senhor. E é exatamente sobre isso que eu irei falar nesta noite. Falar de um homem, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, determinado, um homem decidido, um homem que diante do cenário, a Bíblia vai dizer lá no começo do livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 2, que Neemias ele pergunta, louvado seja Deus, para aqueles homens que estavam ali e que eram os hebreus, os judeus, como estava a situação lá em Jerusalém. E quando aqueles homens trazem aquele relato para Neemias, eles falam: olha, lamentavelmente, os muros, os portões, meu Deus, tudo foi queimado. Meu Deus. A cidade foi destruída. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Neemias ele chora, a sua alma se entristece pela situação e pela calamidade que ele viu o povo de Deus se encontrar. Aquele povo que outrora foi um povo escolhido, foi um povo que foi chamado para conquistar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor deu aquelas terras que estavam sob o domínio dos cananeus para o povo hebreu. Após a passagem ali do Mar Vermelho,
e depois também que peregrinaram todos aqueles 40 anos, aquela geração daqueles que saíram, praticamente todos, com exceção de Josué e Caleb, e os meninos que na época nasceram no deserto, e se eu não me engano, com idade de 20 anos para baixo, foram esses aí que entraram na terra prometida. Mas devido à desobediência, o pecado, a Bíblia vai dizer que aquele povo, com o passar dos anos, se corrompeu tanto que Nabucodonosor veio e destruiu, incendiou a cidade e levou aquele povo cativo por 70 anos para o Império Babilônico. E agora já tinha passado por ali o rei Dario, o rei Ciro, e diante daquelas situações todas, agora era Artaxerxes, era o rei que comandava, e Neemias era copeiro. Então Neemias, ele se entristeceu muito diante daquela situação, e a Bíblia diz que ele começa agora a jejuar, pastor Marcos. Ele começa a jejuar e a buscar uma direção da parte do Senhor. Ele começa a buscar de Deus uma direção. Aleluia. E como? Como que ele iria fazer? E a Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta ali como copeiro para servir, Artaxerxes percebeu que o semblante de Neemias não era o mesmo. Neemias estava com seu semblante triste, e ele agora pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? Você não está doente? O que está acontecendo contigo? E Neemias, ele abre o coração, porque Neemias, ele era um copeiro. A Bíblia vai dizer que ele estava provando vinho antes do rei Artaxerxes beber, porque era essa a função do copeiro. O copeiro bebia. Então, se tivesse alguma coisa, alguma substância que viesse ocasionar algum problema, quem morria era o copeiro. E Neemias, então, ele prova agora o vinho para depois servir ao rei. A Bíblia vai dizer que o rei, muito indignado, perguntou para ele falou: como que eu não poderia estar triste? Olha a situação, a calamidade que está a cidade, no sepulcro dos meus pais, onde meus pais foram sepultados, a cidade está totalmente destruída. E aí o rei, ele pergunta para Neemias o que pode ser feito. E a Bíblia vai dizer que Neemias falou: olha, se é do agrado do rei, eu peço ao rei permissão para me ir na cidade dos meus pais, para me tentar restaurar. A Bíblia está falando nessa noite de algo que estava quebrado. Quem sabe nesta noite você está vivendo uma situação na sua vida em que algo na sua vida foi quebrado e que precisa de restauração. E nessa noite, o olheiro, aquele que está escrito lá em Jeremias 18, está escrito que desce a casa do olheiro. Ele está aqui para quebrar a minha vida e a sua, para fazer algo novo. E por que eu falei? Porque o olheiro, ele tem poder de reformar, restaurar algo que está quebrado. Então, ali, diante daquela situação, o rei agora autoriza a Neemias a ele ir lá na cidade dos seus pais para restaurar, para reedificar algo que estava quebrado, algo que estava com brecha, algo que estava destruído, que aparentemente não tinha esperança. E muitas das vezes na minha e na sua vida, nós passamos por situações em que olhamos para trás e perguntamos para si mesmo: meu Deus, será que haverá uma solução? Não tem muito tempo, eu fui convidado pela irmã Luciana e pelo seu esposo para estar trazendo uma mensagem aqui, e o Senhor falava sobre silêncio. Quando Deus se cala, naquela época de Neemias também, eu não vi relato que Deus estava usando ninguém para falar nada, profeta para falar. Eu não observei isso. Se tem na palavra do Senhor, tinha sim os profetas que foram usados lá, como Naiódia, que foram usados
para subornar, foram intimidar a Neemias. Mas profeta como Jeremias, como Isaías, naquele período de Neemias, não. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele proclama jejuns, ele começa a clamar ao Senhor, e há momentos em que mesmo que o Senhor esteja em silêncio, é momento de jejuar, é momento de buscar a face do Senhor, é momento de descer, porque lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas das vezes o Senhor está em silêncio. A mensagem continua falando ainda sobre silêncio, mas é tempo de eu e você clamarmos, nos humilharmos diante do Senhor, para que Ele venha atender a nossa súplica, ao nosso clamor. Amém. E aí, aquele rei permite que Neemias vá para restaurar. A Bíblia diz que Neemias, ele junta os homens e sai, e vai. Tudo em particular. Há momentos em que você está numa estratégia de luta, de batalha, em que você não pode abrir a tua boca. Hoje mesmo Deus usou alguém para falar comigo. Não comente. Às vezes, algo que você está comentando, pedindo ajuda em oração, isso está virando alvo até mesmo de deboche. E eu senti de compartilhar isso. Louvado seja Deus. Então, porque é momento de você se calar e fazer como aquela sunamita: vai tudo bem. A situação estava difícil, mas o filho estava morto, mas vai tudo bem. E Neemias, ele agora sai ali em particular, e ele sai com aqueles homens para restaurar. E a Bíblia diz: o que me chama a atenção é que mesmo diante daquele fracasso, daquela dificuldade, mesmo diante daquela incerteza, irmão Josias, Neemias, ele continua usando a estratégia de restaurar aqueles muros, de levantar aqueles muros. Ele botou isso no seu coração: vão restaurar esses muros. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer a obra. O rei perguntou, ele disse: eu vou por um determinado tempo. A Bíblia vai dizer que demorou 52 dias aproximadamente para que fosse restaurado aqueles muros. Mas sempre vai haver opositores, irmã Luciana. Sempre vai haver aqueles que não vão acreditar no teu ministério. Sempre vai haver aqueles que vão zombar de você. Aqueles que vão dizer assim: mas ele não é um profeta, ela não é uma profeta. Por que ela está enfrentando esse problema? Por que ele está passando por isso? Mas Deus não usa ele, Deus não mostra, Deus não fala com ele. Por que ele está passando por essa dificuldade? Ei, a palavra nesta noite diz o seguinte, Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre os povos. É no momento exatamente que o teu inimigo abre a boca para tentar te acusar, para tentar te subornar, é aí que o Senhor está contigo para te dar vitória. Amém, Senhor. E não foi diferente com Neemias. Neemias começa aquela construção. A situação ficou tão agravada que quando Sanbalate, Gesem e Tobias perceberam que Neemias estava indo ali para começar aquela obra, ou seja, eles na verdade, quando souberam, Neemias já estava lá, porque Neemias saiu em oculto, eles começaram a querer subornar. Muitas das vezes, quando você tiver com um projeto no teu coração, não comenta com ninguém, fecha a tua boca, porque alguém vai tentar te subornar, alguém vai tentar te abafar, para que o teu projeto não vá para frente, porque o inimigo da nossa alma, a vontade dele, como está na palavra de Deus, é matar, roubar e destruir. E ele, aquele, foi como a serva do Senhor falou, ele quer que até mesmo na hora da morte, você fique lá com aquela mancha, que você tenha lá aquela fama daquela pessoa que não fez, que não, ei, o servo de Deus, a Bíblia diz que o justo ele brilha como luz até chegar dia perfeito. Então é dia, é momento, é noite de eu e você nos colocarmos diante do Senhor e acreditarmos que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então a mensagem hoje,
ela é uma advertência para os jovens e para a igreja. Como eu e você devemos nos proceder, como Neemias se procederia hoje diante dessa geração corrupta, diante de tantas calamidades, diante de tantas coisas que estão acontecendo, como seria a minha postura, como seria a postura de Neemias nos dias atuais? Será que Neemias ali na Universidade Federal, ele iria contar os seus projetos, ele iria estar falando? Não, talvez Neemias ele ia começar a fazer algo em oculto, e quando as pessoas começassem a perceber, algo já tinha acontecido para que o nome do Senhor fosse glorificado. É assim que Deus quer que você ande, jovem. Ande por fé, ande por graça, ande na direção do Espírito Santo e sede santo. A palavra diz no livro de Pedro: sede santo como eu sou santo. E na palavra do Senhor diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, além de você estar, porque quando fala de restauração, de reforma, isso também se refere à minha vida e à sua. Hoje é noite de nós buscarmos em Deus a reforma das nossas vidas espirituais, a reforma da nossa vida, para que o Senhor venha operar em nós o querer e o efetuar, para que a obra dele venha ser completa nas nossas vidas. Amém, Senhor. Nós precisamos de ter uma vida transformada, para que o mundo, as pessoas venham olhar. Jesus não falou: vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra? Então não pode se esconder uma luz. E o sal, ele vem para trazer sabor. Quando você está com uma coisa que tem sal, tem sabor. Imagine você comendo uma pipoca sem sal. É uma situação meio complicado, né? Tem que ter um salzinho, né? Um sazon, ou tem que ter um salzinho, né? Um aginomoto, né? Para colocar na pipoca, para dar o sabor. Assim somos nós. A Bíblia diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras diante do Pai que está no céu, diante do Senhor. E Neemias, ele começou a construção. A Bíblia diz que os muros já estavam levantados, mas ainda estava faltando algo. Não tinha porta, não tinha, as portas não tinham sido colocadas. E aí, dando agora a Sanbalate, Gesem e Tobias mandar carta. A Bíblia vai dizer que eles chegam a mandar 5 cartas. E Neemias, ele diz: eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra, e por que eu iria parar? Ei, o teu inimigo vai tentar te parar, o teu adversário vai tentar parar os teus projetos, mas a ordem é para marchar, a ordem é para você caminhar, a ordem é para você seguir em frente, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O desejo de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, para que nós vivamos uma vida de santificação, cumprindo os nossos propósitos diante de Deus. Vocês acham que o inimigo da minha alma não se levanta constantemente? É o tempo todo na mente, porque a nossa mente é um campo de batalha, como diz aquele livro de Joyce Meyer. Campo de batalha na mente. A nossa mente é um campo de batalha. Então nós devemos nos policiar para que os nossos pensamentos sejam renovados. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos. A nossa mente tem que ser transformada, tem que ser cheia do Espírito de Deus, para que o homem de Deus e a mulher de Deus, o jovem, a jovem e a criança, possa se conduzir diante de Deus de uma forma em que a palavra, aquela que está escrita lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aquela, a palavra, ela vem a clarear a nossa mente de tal forma que o inimigo da nossa alma, ele não tenha poder para nos contar mentiras. Quantas historinhas Neemias escutou? Carta para lá, carta para cá. Quando eles perceberam que a situação estava difícil, eles estavam tentando de qualquer maneira tirar Neemias do foco. O objetivo era o que? Tirar. Mas a Bíblia vai dizer, está escrito, que aqueles que trabalhavam na construção dos muros, eles trabalhavam com uma espada do lado. Ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando de dia na construção, eles também serviam de guarda para guardar os muros à noite. Ei, o Senhor está mandando você se guardar, o Senhor está mandando você se policiar, porque não adianta você pregar, você falar, e você não vigiar com aquilo que você fala, você não vigiar com as tuas atitudes. Essa palavra fala comigo e fala contigo, para que o inimigo da nossa alma não venha nos frustrar.
Não adianta orar muito e não vigiar nada. Nós temos que vigiar. E muito o Senhor fala comigo esta palavra nessa noite. Nós temos que vigiar, que nos policiar. Neemias, ele estava com aqueles homens armados. Os homens estavam trabalhando porque sabiam que a qualquer momento eles poderiam sofrer um ataque. O inimigo estava preparado ali, irmã Luciana, para atacar, para a qualquer momento tentar invalidar, para que aqueles muros não estivessem de pé. Isso se chama inveja. Eles estavam com inveja e desacreditando dos profetas, dos profetas não, de Neemias, achando que Neemias não tinha capacidade, condições de levantar aqueles muros. Mas a palavra vai dizer que Neemias, ele foi até o final, os homens ali trabalhando com ele não se dobrou, ele não se curvou, mas ele permaneceu. A ordem é permanecer firme nos nossos objetivos diante do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor colocou. Se o Senhor colocou algo no teu coração, o irmão falou que Deus fala na mente. Quando o Senhor coloca algo na tua mente, você fica em espírito com Deus, clamando ao Senhor e pedindo graça, para que o Senhor te dê condições, para que você siga em frente nos teus propósitos. E eu tenho certeza que o Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés, porque a vitória do povo de Deus. Neemias saiu vitorioso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A palavra deixa bem claro que os muros foram reformados, reedificados, colocadas as portas com 52 dias, e o nome do Senhor foi glorificado. Mais à frente, quando você pega ali e lê Neemias 8, verso 10, vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nesta noite é a tua força. Ainda que nós sejamos poucos, mas os anjos do Senhor estão neste lugar, e você que entrou por essas portas, você não vai sair daqui com a sua mão vazia, você não vai sair daqui sem a tua vitória. Por isso creia, tome posse de que o Senhor, o mesmo que foi com Neemias, ele é comigo e é contigo. Nós precisamos nos preparar, porque o Senhor está voltando. A palavra diz: eis que cedo vem, e o meu galardão vem comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu tenho certeza que naquele grande dia, Neemias estará lá diante de Deus, quando o Senhor falar: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Neemias estará lá para receber a coroa de vida eterna. Neemias estará lá para receber, porque foi fiel no pouco e sobre muito Deus o colocou. E que eu e você nesta noite sejamos fiéis ao Senhor, permaneçamos fiéis ao Senhor, porque aquele que há de vir virá, e a Bíblia diz: e o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele. Que nessa noite esta mensagem de advertência, ela venha estar fixada nas nossas mentes, que nós venhamos começar a semana, ter uma semana de vitória, uma semana de bênção, acreditando que o mesmo Deus que foi com Neemias, ele é comigo e é contigo, e nós seremos vitoriosos pelo poder que há no nome de Jesus. Então recebe esta palavra do céu para a sua vida, tome posse da sua vitória, e como Neemias, que nós venhamos reedificar as nossas vidas diante do Senhor, transformar as nossas mentes no Espírito de Deus, obedecendo a palavra, cumprindo com os propósitos do Senhor, renovando a nossa mente em Cristo, e entendendo que depois de tudo isso, permaneceremos firmes, como a Bíblia diz. E depois de tudo isso, está escrito no livro de Efésios: permanecei firme, que nós possamos permanecer firmes e constantes. Neemias foi firme e constante, e por isso os muros foram reedificados. E que o Senhor vos abençoe e vos conceda uma semana de vitória, em nome de Jesus.